O ano era 1848. As florestas densas e as montanhas de granito no estado de Vermont, nos Estados Unidos da América, eram o cenário de um progresso industrial implacável. No coração dessa transformação estava a construção da ferrovia que ligaria diferentes pontos do país, uma tarefa que exigia homens de coragem inabalável e disciplina férrea. Entre centenas de trabalhadores, um homem se destacava como uma figura de liderança exemplar. Seu nome era Phineas Gage. Aos 25 anos de idade, Phineas era o capataz preferido da companhia ferroviária. Ele não era apenas um trabalhador comum, ele era o mestre das operações mais delicadas e perigosas da obra. Phineas Gage possuía uma reputação impecável. Seus superiores o descreviam como o homem mais eficiente e capaz sob seu emprego. Ele era dono de uma inteligência prática aguçada, uma personalidade meticulosa e uma mente focada que parecia imune ao caos dos explosivos e da poeira. Seus subordinados o respeitavam profundamente, vendo nele um líder equilibrado, calmo e sempre disposto a garantir que o trabalho fosse feito com a máxima segurança possível. Antes daquele dia fatídico, Phineas era o retrato do cidadão americano respeitável. Um homem de palavras polidas e um futuro brilhante pela frente. Sua especialidade era o manuseio da pólvora. Para abrir caminho através das rochas teimosas de Vermont, Phineas utilizava uma técnica que exigia precisão absoluta. Ele perfurava buracos profundos no granito, preenchia os espaços parcialmente com pólvora negra e, em seguida, usava uma ferramenta que se tornaria sua marca registrada, uma barra de ferro maciço. Essa barra não era um objeto qualquer. Ela havia sido forjada por um ferreiro local sob as especificações exatas de Phineas. Tinha aproximadamente 1 metro de comprimento, 3 centímetros de diâmetro e pesava 6 quilos. Era pontiaguda em uma das extremidades, assemelhando-se a um dardo gigante e pesado. No dia 13 de setembro de 1848, por volta das 16h30, o sol de fim de tarde banhava o canteiro de obras perto da vila de Cavendish. Phineas estava concentrado em preparar uma nova explosão. Ele já havia colocado a pólvora no buraco e estava prestes a pedir que seu assistente cobrisse o explosivo com areia, um passo crucial para evitar que o metal da barra batesse diretamente na rocha e gerasse faíscas. No entanto, em uma fração de segundo de distração, algo deu errado. Phineas ouviu um chamado atrás de si e girou o corpo para responder aos seus homens. Nesse exato momento, acreditando que a areia já havia sido depositada, ele desceu a pesada barra de ferro para compactar a carga. O impacto do metal contra o granito seco produziu uma faísca mortal. O resultado foi uma detonação prematura e violenta. A barra de ferro de 6 quilos foi lançada para cima como se fosse um foguete de metal. Em um impacto impossível de descrever sem causar arrepios, o objeto entrou pela bochecha esquerda de Phineas, logo abaixo da maçã do rosto. Ele atravessou todo o seu rosto, destruindo o assoalho da órbita ocular esquerda e rasgando o lobo frontal do seu cérebro antes de sair pelo topo do crânio, quebrando o osso frontal com a facilidade de uma casca de ovo. A barra continuou sua trajetória ascendente, voando por mais de 25 metros pelo ar antes de aterrissar no chão, coberta de sangue e tecido cerebral. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os trabalhadores correram em direção ao local, esperando encontrar um cadáver desfigurado. O que encontraram, porém, foi um milagre macabro que desafiaria toda a ciência médica do século XIX. Phineas Gage havia sido jogado de costas pela explosão, mas em menos de 5 minutos, ele começou a se mexer. Para o assombro absoluto de todos os presentes, Phineas não apenas recuperou a consciência, mas conseguiu se sentar e falar. Ele não estava gritando de dor. Ele estava lúcido. Com a ajuda de seus colegas, ele caminhou até uma carroça de bois, mantendo-se ereto durante todo o percurso até a cidade. Enquanto o sangue escorria por seu rosto, ele conversava calmamente sobre o que havia acontecido, como se tivesse sofrido apenas um ferimento leve. Ao chegar na hospedaria de Cavendish, ele subiu as escadas e sentou-se em uma cadeira na varanda, aguardando o médico. Quando o Dr. Edward Williams chegou para o primeiro atendimento, Phineas olhou para ele com o olho que lhe restava e comentou com um tom de ironia chocante que o médico certamente teria muito trabalho naquele dia. A notícia do homem que sobreviveu a uma barra de ferro atravessando a cabeça se espalhou como fogo. No entanto, a verdadeira provação estava apenas começando. O caso logo seria entregue aos cuidados do Dr. Harlow, que enfrentaria o desafio impossível de manter Phineas vivo enquanto as infecções e o trauma cerebral cobravam seu preço. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Phineas Gage havia enganado a morte,
Mas o mundo logo descobriria que o homem que se levantou daquele chão não era mais o mesmo que havia começado o dia de trabalho. A batalha pela sua vida física estava ganha, mas a batalha pela sua alma e pela sua identidade estava apenas no início. O Dr. John Martin Harlow assumiu o caso de Phineas Gage, pouco tempo depois do terrível acidente. O que ele encontrou foi uma cena que desafiava a sanidade de qualquer profissional da saúde daquela época. Phineas estava sentado em uma cadeira na hospedaria, com o crânio aberto e o cérebro visível através do ferimento, mas ainda assim tentava manter uma conversa coerente com os presentes. O trabalho do Dr. Harlow nas semanas seguintes foi uma luta desesperada e exaustiva contra a morte invisível. A ferida aberta era um convite para infecções brutais, e em pouco tempo, um fungo de aparência estranha começou a crescer diretamente do tecido cerebral exposto. Phineas caiu em um estado de coma intermitente, alternando entre delírios febris intensos e silêncios profundos que pareciam anunciar o fim. Sua mãe e sua irmã já preparavam o caixão e as roupas de velório, acreditando que o falecimento era apenas uma questão de horas. No entanto, a resistência física de Phineas Gage era algo verdadeiramente sobre-humana. Sob os cuidados minuciosos e persistentes do Dr. Harlow, que drenava os abscessos de pus e limpava a ferida cirurgicamente todos os dias, o jovem capataz começou a dar sinais surpreendentes de melhora. Em meados de novembro de 1848, o impossível aconteceu. Ele já conseguia caminhar pela casa sem ajuda e expressava o desejo veemente de voltar ao trabalho pesado na ferrovia. Para qualquer observador externo, Phineas era um sobrevivente milagroso. Ele havia mantido a visão plena do olho direito, a capacidade de falar, a coordenação motora para andar e toda a sua força muscular. Mas a verdadeira tragédia não estava nas cicatrizes externas que deformavam seu rosto, e sim no que havia sobrado de sua mente e de sua essência. Quando Phineas tentou retomar sua vida normal em 1849, o choque para a comunidade foi imediato e devastador. Seus amigos de infância e antigos colegas de trabalho na ferrovia mal o reconheciam como o mesmo homem. O líder equilibrado, educado, inteligente e extremamente meticuloso de outrora havia simplesmente desaparecido no momento da explosão. Em seu lugar, surgiu uma personalidade sombria, errática e imprevisível. Phineas agora era grosseiro, impaciente e usava as profanias mais terríveis e constantes diante de mulheres e crianças, algo que ele jamais teria permitido em sua vida anterior. Ele agia por puro impulso, mudando de planos a cada minuto e demonstrando uma incapacidade total de seguir regras sociais ou cronogramas de trabalho. A frase que ecoou pela cidade de Cavendish e que se tornaria uma das mais famosas na história da medicina mundial foi direta e cruel. Gage não era mais Gage. Os diretores da companhia ferroviária, que antes o viam como o mais capaz e confiável dos seus funcionários, recusaram-se terminantemente a dar-lhe o seu antigo emprego de volta. Eles perceberam rapidamente que a mudança em seu caráter era tão drástica que ele não possuía mais as faculdades mentais para liderar homens ou gerenciar recursos complexos. A destruição física do lobo frontal do seu cérebro havia sequestrado seu filtro moral e sua capacidade de julgamento social. Hoje, a neurociência moderna explica que aquela barra de ferro de 6 quilos agiu como uma cirurgia bruta e não intencional, desconectando a parte do cérebro responsável pelas emoções da parte frontal, responsável pelo raciocínio lógico e pelo controle dos impulsos. Sem esse equilíbrio vital, Phineas tornou-se um escravo de seus desejos mais primitivos e imediatos. Sentindo-se profundamente isolado, rejeitado pela sociedade que antes o admirava e incapaz de manter qualquer emprego estável, Phineas iniciou uma jornada errante e solitária. Ele percebeu, com um pragmatismo amargo, que sua própria tragédia pessoal era um espetáculo grotesco que as pessoas curiosas pagariam para ver de perto. Ele começou a viajar por diversas cidades da Nova Inglaterra e do leste dos Estados Unidos da América, exibindo-se como uma curiosidade humana de circo. Phineas carregava consigo para todos os lugares a mesma barra de ferro que havia atravessado seu crânio, tratando o objeto de metal como uma extensão de seu próprio corpo ou uma companheira constante de infortúnio. Em 1850, ele passou um longo tempo no Museu Americano de Barnum, na cidade de Nova York, onde era anunciado em cartazes como o único homem no mundo que sobreviveu com um buraco atravessando a cabeça. Ele permitia friamente que as pessoas curiosas passassem os dedos pelas cicatrizes profundas em seu rosto e segurassem a barra pesada enquanto ele narrava os detalhes do acidente de forma desapegada, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Essa fase de sua vida foi marcada por uma profunda instabilidade emocional e geográfica. Phineas Gage não conseguia mais criar raízes, manter amizades duradouras ou estabelecer laços afetivos profundos com ninguém. Ele era uma alma inquieta e perturbada,
vagando de emprego em emprego, muitas vezes trabalhando em estábulos ou cuidando de cavalos em cocheiras, onde sua personalidade difícil e volátil parecia entrar menos em conflito do que com outros seres humanos. Apesar de sua força física parecer milagrosamente intacta por fora, algo dentro de seu organismo estava mudando silenciosamente nas sombras. Enquanto viajava pelo país como uma atração de museu e curiosidade viva, pequenos episódios estranhos e preocupantes começaram a ocorrer com frequência. Phineas sentia tonturas súbitas e momentos de confusão mental que ele não conseguia explicar ou controlar. Sua saúde, que por tanto tempo pareceu blindada pelo milagre da sobrevivência inicial, começava a emitir sinais claros de que o dano cerebral sofrido anos antes estava prestes a cobrar um preço alto, invisível e misterioso. A jornada errante de Phineas Gage estava prestes a levá-lo para muito longe de sua terra natal. Em uma tentativa desesperada de encontrar um lugar onde sua mente fragmentada e sua alma ferida pudessem finalmente encontrar algum tipo de paz ou redenção, mas o destino ainda guardava revelações sombrias para o fim de seus dias. Em 1852, buscando um recomeço longe da fama circense que o assombrava nos Estados Unidos da América, Phineas tomou uma decisão audaciosa e cruzou o continente em direção ao Chile. Lá, ele encontrou trabalho como cocheiro de carruagens de longa distância, operando rotas exaustivas e poeirentas entre as cidades de Valparaíso e Santiago. Curiosamente, esse ambiente de trabalho rígido e altamente estruturado parecia ser exatamente o que sua mente fragmentada precisava para encontrar um novo equilíbrio. A necessidade de seguir horários rigorosos, cuidar da manutenção das carruagens, zelar pela saúde dos cavalos e lidar com passageiros sob regras estritas agiu como uma espécie de prótese cognitiva externa. Por quase 7 anos, Phineas conseguiu manter uma estabilidade funcional que muitos médicos da época acreditavam ser impossível para alguém com tamanha lesão cerebral. Ele provou que, sob certas condições de disciplina extrema e rotina previsível, ele ainda conseguia atuar dentro da sociedade de forma produtiva. No entanto, o Minute, o esforço mental e físico constante para conter seus impulsos e manter a ordem estava desgastando silenciosamente o que restava de sua saúde já debilitada. Por volta de 1859, as primeiras grandes crises biológicas começaram a surgir de forma implacável. Não eram apenas explosões de temperamento ou instabilidades emocionais, mas algo muito mais físico, profundo e assustador. Phineas passou a sofrer de convulsões epilépticas severas e frequentes, um efeito tardio e cruel do tecido cicatricial que se formara em seu cérebro anos antes. Percebendo que suas forças vitais estavam se esvaindo e que não conseguia mais manejar as rédeas dos cavalos com a precisão e a força de outrora, ele decidiu retornar para junto de sua família. Em 1860, Phineas desembarcou na cidade de São Francisco, na Califórnia, onde sua mãe e sua irmã haviam se estabelecido. Ele chegou como um homem fisicamente exausto e envelhecido precocemente, uma sombra pálida do capataz vigoroso que um dia dominara com maestria as montanhas de Vermont. Seus últimos meses de vida foram marcados por uma série de ataques epilépticos cada vez mais violentos e imprevisíveis. Sob os cuidados amorosos e constantes de sua mãe, Phineas tentou trabalhar em algumas fazendas locais, mas seu corpo não mais obedecia aos comandos de sua vontade. Em 21 de maio de 1860, com apenas 36 anos de idade, Phineas Gage deu seu último suspiro após uma sucessão devastadora de convulsões que seu coração já não podia mais suportar. Ele foi enterrado no cemitério de Lone Mountain, levando consigo para a terra os segredos de uma mente que havia sido literalmente partida ao meio por um destino de ferro. A história de Phineas, contudo, não terminou com o silêncio de seu sepultamento. O Dr. John Martin Harlow, que nunca esqueceu seu paciente mais extraordinário e continuou acompanhando notícias sobre ele à distância, soube de sua morte alguns anos depois e entrou em contato com a família. Com uma visão que misturava profundo respeito médico e uma curiosidade científica visionária, o Dr. Harlow solicitou a exumação do corpo. Em 1867, a família concordou com o pedido, e o crânio de Phineas, junto com a famosa barra de ferro que ele carregou como uma companheira fiel até o seu fim, foram recuperados. Esse gesto permitiu que a ciência finalmente compreendesse, décadas mais tarde, a magnitude exata do que havia acontecido dentro daquela cabeça. O caso de Phineas Gage tornou-se a pedra fundamental da neurociência moderna. Ele foi a primeira evidência clara e incontestável de que o cérebro não era apenas um órgão biológico genérico, mas o local exato onde reside a nossa personalidade, nossa ética e nossa alma social. O dano irreparável em seu lobo frontal provou que certas áreas do cérebro são responsáveis especificamente por quem nós somos para os outros e por como governamos nossos impulsos mais primitivos. Hoje,
Ao visitarem o Museu de Medicina Warren na Universidade de Harvard, os estudantes e curiosos se deparam com um monumento silencioso e impactante. Lá está o crânio original de Phineas, com o caminho da barra claramente visível através dos ossos, repousando ao lado do próprio instrumento de metal que mudou para sempre o curso de sua vida e da medicina mundial. É um lembrete profundo sobre essa incrível fragilidade da identidade humana. Phineas Gage perdeu a si mesmo naquele dia fatídico em Vermont, mas seu sacrifício involuntário iluminou os caminhos mais obscuros da mente humana para todas as gerações futuras. Ele nos ensinou que a distância entre um homem respeitado e um estranho errante pode ser apenas uma fração de segundo e uma barra de metal. Sua história continua viva, ecoando em cada consultório de neurologia e em cada debate sobre o que realmente significa ser humano. Através das sombras e das cicatrizes de sua mente ferida, encontramos a luz que define a nossa própria consciência e a nossa humanidade.